você não está enganado. É o Agroband mesmo, o nosso programa de agronegócio que está entrando no ar. Você deve estar se perguntando o que todo esse cenário urbano, essa grafitagem, tem a ver com agronegócio. Eu vou te mostrar que tem tudo a ver. Vem comigo! A partir de agora, a gente vai conhecer uma proposta que relaciona essa zona urbana com o agro. O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil, pelo canal Terra Viva e pela TV Bandeirantes. Estamos em um restaurante na Cidade Baixa, um bairro boêmio da capital gaúcha, bem no coração de Porto Alegre. A noite fervilha por aqui. Pois então, aqui no cardápio tem uma receita típica do Rio Grande do Sul, da nossa gastronomia, da culinária dos gaúchos. Croquete de ovelha. E a gente vai contar essa história agora com os nossos convidados, o Bernardo e o Rodrigo. O Bernardo é de Santana do Livramento, a 500 quilômetros aqui da capital. E ele fornece a carne para o croquete. Bernardo, como nasceu essa ideia de trazer de 500 quilômetros a carne para o croquete de ovelha? Nasceu de uma necessidade, eu sou filho de produtores rurais em Livramento, da necessidade de um produtor querer escolher para quem vai vender a carne que a gente produz. E isso é muito importante para o produtor para se sentir valorizado. Eu, com uma experiência de cadeia de abastecimento, trabalhando com logística, consegui fazer viabilizar isso. E agora o nosso cozinheiro conseguiu transformar numa iguaria tão deliciosa. Mas tem uma história lá atrás de turismo rural na propriedade da família que os hóspedes apreciavam muito a culinária ovina. Sim, Livramento tem uma população ovina de mais de 400 mil cabeças. A gente tem uma população de ovinos no Rio Grande do Sul bastante grande, e a gente teve por 21 anos a fazenda hospedava pessoas de Porto Alegre, região metropolitana, e a gente foi vendo que o nosso grande diferencial estava na culinária, e a diferença na culinária sempre foi a carne ovina, né? Que tem um gosto suave, pode ser adaptada para a cozinha do dia a dia. Inclusive, muitos turistas só eram revelados que estavam comendo carne de cordeiro no final da sua estadia, porque chegavam com alguns preconceitos lá na fazenda e se desfaziam depois no final da estadia lá. Bom, eles quebraram o mito da carne de ovelha ou carne ovina, que a gente diz às vezes que tem um ranço, uma catinga, e não é nada disso. Agora, o cozinheiro, Rodrigo, que vai contar um pouco mais para nós. Rodrigo, tu fizeste uma releitura do espinhaço de ovelha com batata doce. Quem não gosta por aqui? Transformado em croquete. Como que tu tiveste essa ideia? Então, a nossa ideia de trabalho aqui no Locals, né, é usar a produção local, vasculhar receitas que são tradicionais já do Rio Grande do Sul, né? O nosso foco é encontrar o nosso DNA. E o espinhaço de ovelha é uma coisa característica do sul do país, né? Quem não gosta de um espinhaço de ovelha com batata doce no frio, aquela coisa bem quentinha, quase te abraça, né? Encontramos o Bernardo aí na caminhada, somos PMP, e descobrimos um produto que merecia ser valorizado, né? A ideia do croquete, a ideia da receita é levar o pescoço de ovelha ao seu melhor momento, quase assim. Então, o croquete ele é cremoso, ele é macio, ele lembra o espinhaço e com certeza ele te abraça também, né? E essa proposta, essa pegada local da matéria-prima vir de perto e de valorizar também esses fornecedores menores, como é que funciona isso? Então,
É super importante valorizar o pequeno produtor, porque sem o produtor a gente não tem comida, né, na cidade. Então, se o produtor está morrendo de fome no campo, a gente com certeza vai morrer de fome na cidade. Então, pensar formas de valorizar o produto, valorizar o produtor, contar as histórias, né? Dizer por que essa carne chegou até aqui, isso é importante, né? As nossas receitas e o nosso conceito de trabalho, valorizando o consumo local, ele é carregado de bagagem, ele é carregado de histórias, carregado de significados. Por quê? Porque as pessoas estão perto da gente, a gente conhece as pessoas que trabalham com a gente tem a preocupação de conhecer o melhor produto, né? Achar as melhores saídas. E se a gente não valorizar o que está perto da gente, quem que vai? E como que foi, Bernardo, resolvido o problema de trazer a logística, então, essa carne? Que quantidade vocês vendem por mês? Que raça é a raça que vocês fornecem, criam lá? A proposta do PMP é trazer mais transparência para essa cadeia hoje, que tem algumas coisas que não são aparentes para quem transforma, né? Então, trazer um pouco mais de informação. A raça que a gente hoje, da fazenda que a gente tem cadastrado, é a raça Ile-de-France. O bicho é totalmente alimentado a pasto, e sendo alimentado a pasto no bioma Pampa, ele ajuda a preservar o bioma, que é a nossa floresta amazônica rasteira, muito desprezada, e que ela tem um valor nutritivo essencial para os animais crescerem lá e conservar ainda esse bioma. O bicho é abatido em torno de 18 meses, ele tem em torno de 40 quilos quando vivo, e ele traz todo o sabor e a suavidade que tem dessa carne para o transformador colocar o seu conhecimento e transformar numa iguaria boa como essa. Vocês hoje fornecem para 5 restaurantes da capital, 600 quilos por mês. E como é que é para vir essa carne? Como é que é essa logística? E o abate é feito lá mesmo, na cidade? Apesar de alguns contratempos que a gente teve de abate em Livramento, a gente conseguiu resolver com um parceiro bem importante para nós hoje. A gente traz através de uma transportadora que também tem uma oportunidade de transporte que faz com que a gente viabilize o nosso preço de logística, não fique tão pesado. E a gente traz e entrega para esses 5 restaurantes. A gente tem em torno de 100 clientes, pessoas físicas, que a gente tem entregue todo mês. E está sendo uma experiência muito gratificante, tanto para nós, quanto para o produtor que está enxergando e se envolvendo com os transformadores, né? Rodrigo, eu acho que para o cozinheiro deve ser muito legal, né? Ter na mão uma matéria-prima preservando o nosso meio ambiente, o nosso bioma Pampa, que a gente tem tanto orgulho de alimentar os nossos rebanhos com esse nosso campo nativo daqui. É super importante, né? E não só alimentar os nossos rebanhos, mas alimentar a gente mesmo, né? Dentro do bioma Pampa, a gente encontra talvez quase 3.000 espécies de plantas comestíveis. E no prato também a gente tem um vinagrete de flores. A ideia é representar bem esses aspectos do bioma, né? É conseguir fazer as pessoas pensarem um pouco na comida que elas comem, por que elas comem e o que elas estão comendo. E quando tu vais elaborar um prato, o teu conceito é exatamente esse. É isso que eu vou oferecer para o meu cliente. Esse é o conceito, é trazer comidas com bastante história, trazer receitas com DNA, com personalidade, com assinatura, tanto minha quanto a do produtor juntos, né, para uma valorização melhor da cadeia como um todo. Bom, eu quero dizer para vocês que tem um ditado popular que a gente come com os olhos, mas a gente também come com o olfato. O cheirinho que vem aqui desse croquete é sensacional. Então, agora a gente vai saborear o nosso prato bem gaúcho, croquete de ovelha. Começamos o programa de uma forma deliciosa, não é mesmo? Muito legal ver esse encontro entre o rural e o urbano. E a gente segue falando em pecuária, ovina e gastronomia.
aconteceu aqui em Porto Alegre um concurso de carne de ovelha. A iniciativa foi de um grupo de amigos que são grandes apreciadores do churrasco. E a gente foi lá conferir. Veja só. Tudo começou na família do Marcos. Ele e o primo Sandro, junto com todos os parentes, sempre dividiram um apreço enorme por um hábito bem comum no Rio Grande do Sul, o churrasco. O churrasco sempre foi uma tradição, e churrasco de ovelha mais ainda, né? A família é apaixonada pela ovinocultura. Nos domingos da família, na pequena cidade de Bossoroca, na região das Missões, era e ainda é tradição se reunir para assar uma boa carne de ovelha. Mas os encontros vinham sempre acompanhados de calorosas discussões. Quem seria o melhor assador? Tinham 5 criadores de raças distintas ali e cada um começou a puxar brasa para o seu assado, como se diz. A raça que eu crio tem a carne melhor, porque a minha tem a textura, o sabor e não sei o que, cada um. E virou a teima. Ganhou até nome, Ovelhaço. E neste ano o concurso de preparação e degustação de cortes de ovinos chegou à 6ª edição, a terceira que acontece na capital, Porto Alegre. 350 pessoas foram ansiosas saborear o que se acredita ser o churrasco perfeito. A expectativa é muito é o máximo, né? Porque quem tá organizando já sabe de como funciona, né? Sabe de toda a lida. 5 raças de ovinos foram analisadas: Hampshire Down, Ideal, Romney Mash, Suffolk e o cruzamento de Corredale com Texel. Em busca de excelência, as carnes começaram cedo a ser preparadas. 3 horas da manhã, a gente espetou as carnes, fizemos o fogo, né? E colocamos os borregos, né? Para assarem. Nesse meio tempo vem os acompanhamentos, quer dizer, vem a linguiça, que é uma entrada, né? Enquanto o churrasco não chega, vai um petisco. Vamos aproveitando aí os petiscos que estão muito bons aí. Na hora da prova, os jurados não sabiam de qual raça era a carne que estavam degustando. Analisaram tecnicamente e chegaram ao veredito. A melhor foi a da Ideal. A gente está vendo a maciez, a suculência e o cheiro também, né? O churrasco bom tem tudo isso. O churrasco bom tem tudo isso. O que não tira o sabor dos outros cortes, claro. Afinal, o que vale no churrasco é ter churrasco. A ideia principal é divulgar o consumo de carne ovina, que é uma carne, é uma iguaria, uma excelência, sabe? Pode competir com as demais, mas não tem essa divulgação e nem a apreciação do grande público, né? Nossa, não tem como não ficar com água na boca, né? E agora o Agroband vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta a falar de pecuária, só que daí bovina. Você vai ver um estudo desenvolvido com o objetivo de aumentar a eficiência do rebanho bovino através do controle da alimentação. Até já! Estamos de volta com o Agroband. A alimentação dos animais é um fator essencial para garantir a qualidade da carne. Um teste desenvolvido na Estação Experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul avaliou um grupo de touros da raça Angus. O objetivo era descobrir o quanto cada animal come e como ele converte a alimentação em carne. Ulisses é criador da raça Angus e cedeu 2 animais para participarem de um estudo. A gente entende que o teste é um caminho para a gente buscar a eficiência do sistema de produção, onde hoje os custos são muito altos e a rentabilidade é muito baixa. O teste é realizado na Estação Experimental da URGS e dura 90 dias. Os animais são confinados com acesso livre à alimentação e o cotidiano desses bois é monitorado através do uso de tecnologia. Equipamentos permitem identificar a quantidade de ração consumida, o comportamento digestivo e o número de vezes que o touro visita o coxo, além do tempo de permanência. Como é que funciona esse monitoramento na prática? Bom, os animais, como vocês podem ver mais no fundo, né, eles vão entrar por essa entrada aqui assim. A gente pode ver que aqui nós temos um leitor de presença de infravermelho, então toda vez que o animal ele corta esse feixe de luz, é acionada essa antena, que é essa região preta na volta de onde é inserido, né, a cabeça do animal, e vai gerar um campo eletromagnético que vai fazer então a leitura da radiofrequência, que é específica de cada animal, né, no seu boto. Então no momento que esse animal é lido, a gente sabe exatamente qual animal entrou, em qual horário, né, e o quanto ele consumiu.
Esse bebedouro, além de monitorar a quantidade de água ingerida, também tem uma balança que pesa os animais assim que eles sobem naquela plataforma. Os dados são coletados e enviados automaticamente. Os pesquisadores analisam as informações e repassam para os produtores. O objetivo do teste é identificar os animais mais eficientes, ou seja, aqueles que consomem menos e ganham a mesma quantidade de peso. Hoje o custo alimentar ele representa aí de 52% até 70% do custo de produção. E se nós identificarmos animais que mais eficientes, ou seja, que comam menos e produzam o mesmo produto, ou a mesma quantidade de produto, nós estamos economizando e estamos aumentando a eficiência dentro do sistema. Segundo os pesquisadores, esse baixo consumo não prejudica a qualidade da carne e traz benefícios ambientais, porque diminui a emissão de gás metano na natureza. O teste pode ser aplicado em qualquer raça. Os animais que comem menos têm estômago, intestino, fígado de menor tamanho. E estes são órgãos que consomem muita energia. Aumenta a exigência de manutenção. Então, normalmente, para estes animais que consomem menos, sobra mais energia para depositar gordura e ganhar peso na carcaça. Em média, os animais estão tendo um ganho diário de 1,6 kg. E a gente segue falando sobre a qualidade do rebanho bovino gaúcho. Você sabia que a carne de animais criados livres no Pampa é mais saudável do ponto de vista nutricional? A descoberta foi resultado de uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sul, que fica em Bagé, na região sul do Rio Grande do Sul. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a pesquisadora Ellen Nalério. Bom dia, Ellen. Bom dia. Ellen, como é que é isso? Eu nasci no Rio Grande do Sul ouvindo dizer que o nosso boi verde, o nosso gado criado a pasto é diferente. Mas por que agora a gente tem um certificado para mostrar essa diferença? Então, nós temos uma série de pesquisas na Embrapa. Há anos nós trabalhamos com a carne bovina e também com a carne ovina, né? E nós estamos pesquisando tanto as características de maciez, de teor de gordura e também, principalmente, o tipo de gordura que tem nessa carne. E a alimentação, ela interfere no tipo de gordura? Com certeza. É um dos fatores que mais interferem no tipo de gordura da carne, é o sistema alimentar que o animal teve durante sua vida. Então, dependendo do que ele comeu, né, ele vai ser depois quando virar carne para a gente poder consumir. E o nosso Pampa, por que tem características mais saudáveis? O nosso Pampa, isso é uma questão bem assim, interessante, porque além de a gente ter essa característica de criação, o know-how de produção do animal, né, a pasto, nós temos o nosso bioma Pampa. Nosso bioma Pampa é a nossa riqueza natural, é a nossa diversidade, são nossas florestas, né? Então, às vezes, o pessoal vem de fora e fica pensando, olha, não tem floresta aqui? Não, não tem floresta porque nós temos o bioma Pampa. Essa é a nossa floresta, a nossa Amazônia. Rasteira. É rasteira. E já foram identificadas mais de 300 espécies forrageiras. Ou seja, um animal que se alimenta desse pasto, ele vai fornecer uma carne com mais características bem interessantes também, com tipo de gordura. Em geral, são gorduras mais poliinsaturadas, que fazem bem para a nossa saúde. E tem uma cor diferente, tem uma gordura mais amarelada e outra mais esbranquiçada. Isso tem a ver também com a alimentação. Como que é a do animal criado no Pampa? Então, a cor amareladinha da gordura, em geral, acontece devido ao animal que come pasto, que come esse pasto verde, quanto mais verde, mais carotenoides tem nessa gordura. Então, vai fazer com que a gordura da pastagem, né? Com que essa carne desse animal tenha também uma cor mais amareladinha. Ao passo que o animal que se alimenta de grãos, ele já tem um pouco mais de a gordura mais esbranquiçada. O animal que ele pasteja, ele vai coletar seu alimento, ele tem que caminhar. Então, para oxigenar sua musculatura, ele precisa ter mais mioglobina, que é o que dá a cor à carne, né? Aquele cor vermelhinha. Então, o animal precisa trabalhar, precisa ter um pouquinho uma cor mais avermelhada também, uma característica. E a maciez da carne também tem uma interferência? Pode ter. Se o animal for abatido muito mais velho, por exemplo, pode ter interferência, porque imagina, esse animal ficou se exercitando a vida inteira.
A gente tem observado que, em geral, os animais que são abatidos com 2 anos e meio, 3 anos de idade, não tem muita interferência do fator idade, que é o que tem sido acontecido no nosso sistema produtivo, né? É claro que um animal que é confinado, ele fica pronto para o abate muito mais rápido do que um animal que pasteja, mas ele fica trancado num espaço, né? Ele não consegue se exercitar, essa carne é um pouco mais clara, tanto a carne quanto a gordura, e tem outras características sensoriais, né? A gente tem também um sistema que é a criação a pasto e a terminação no confinamento. Exato. Só no período final, antes de ir para o abate, para ter um ganho de peso mais rápido, concentrado. O ganho de peso a pasto é mais lento. O ganho de peso a pasto, ele é mais lento, mas aí que tá. Existem vários tipos de ganho de peso, né? E a gente também trabalhou com essa questão de só campo nativo, é campo nativo melhorado. O que a gente chama de melhorado? Ele é fertilizado, ele é sobressemeado com outras espécies, então isso faz com que tenha mais massa de forragem. Esse animal, em geral, também termina mais rápido, né? O produtor também lança mão no inverno, em geral, de suplementações, né? Então, 0,8% de suplementação na dieta do animal não vai comprometer de forma determinante as características da carne, né? Então, o que é interessante? A gente sempre estudar se o produtor tem interesse, se aquela cooperativa, aquele grupo de produtores tem interesse em saber quais são as características da sua carne, a gente tem, pode fazer esses estudos, né, para investigar as características. Ellen, e esse trabalho que vocês fizeram ao longo de anos, vocês avaliaram algumas raças específicas? A gente fala muito aqui no Rio Grande do Sul nas raças de origem europeia, que são o Hereford, o Braford, o Angus, o Devon, enfim. Tem uma relação, porque o maior rebanho bovino brasileiro está no centro-oeste e são as raças zebuínas. Sim. As raças criadas aqui, elas têm uma aptidão muito grande para a produção de carne de qualidade. Isso nos qualifica, né? Mas a gente sabe que hoje essas raças britânicas, em sua grande maioria, né, não são exclusividades mais nossas aqui do Rio Grande do Sul. Porque antes a gente se vangloriava, né? Só temos Angus, Devon, Hereford aqui. Hoje a gente sabe que essas raças, né, estão comercializando sêmen para o Brasil inteiro. O meio-sangue, né, tanto Angus quanto Hereford, está no Brasil inteiro, qualificando o nosso rebanho nacional. Então, isso reforça a ideia de que o sistema produtivo passa a ser um grande diferencial para a gente. Então, o modo de produzir essa carne, porque se a gente for comparar com o resto do país, eles também estão entrando com genética qualificada. Né? Nós temos nossa genética qualificada que ela é adaptada, taurina, adaptada ao nosso sistema produtivo aqui, ao nosso clima. Estamos, né, como a gente mexe assim, exportando essa genética para o resto do país e com toda a razão, né, a gente tem que espalhar o que é bom. São raças precoces, nos dão carne com características desejáveis, como maciez, um bom estado de marmoreio nessa carne. Que é a gordura entremeada. Aquela gordurinha entremeada que todo mundo ama, né? Então, isso é muito interessante. E uma informação bem interessante para o consumidor é que os nossos animais terminados no campo nativo, em pastagens melhoradas, né, com campo nativo, em geral, o contrafilé, sem aquela capinha de gordura por cima, tem entre 2% e 3% de gordura, ou seja, é uma carne saudável, né? É interessante de a gente comer. Que coisa boa, olha só, a Ellen Nalério, que é pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul lá de Bagé, agregando essa informação aqui no finalzinho, que é a cereja do bolo, para a gente poder valorizar cada vez mais a nossa carne do nosso Pampa Gaúcho. Obrigada, Ellen. Eu que agradeço. E o Agroband de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Até o nosso próximo encontro. Tchau!